Olá, clã! Sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal aqui nesse canal. E se você é novo por aqui e não me conhece, seja bem-vindo. Me chamo Débora Ferreira. Já se inscreve e não esquece de deixar o like agora no início do vídeo. Parece besteira, mas não é, gente. Deixa o like que é de graça e me ajuda, né, a impulsionar aí o vídeo para que outras pessoas conheçam o canal e venham fazer parte desse clã. Olha só, no caso de hoje vai ser um caso bem diferente. Eu vou começar de uma forma bem diferente. Então, sem mais enrolação, vamos para o caso de hoje. No caso de hoje, vamos diretamente para o dia em que o corpo foi encontrado. Era 1º de novembro de 1980 em Rustyville, Texas, quando o gabinete do xerife, ali por volta das 9h30 da manhã, recebeu a ligação de um caminhoneiro que disse ter encontrado o corpo de uma jovem. O corpo estava localizado bem próximo à rodovia Interestadual 45, que fica ao lado de uma floresta nacional. O corpo da jovem estava nu e de bruços em uma área cheia de grama e perto dela foi encontrado um par de saltos com couro vermelho e, além disso, a única coisa que ela estava usando era um colar com uma corrente de ouro, um pingente retangular azul com alguns detalhes esfumados. Além disso, não foi encontrado mais nada, não tinha bolsa, não tinha documentos de identificação e ela estava extremamente machucada. Depois que a polícia chegou e fez todo o varrimento do local, ela foi levada para a autópsia. Quando a autópsia saiu, foram reveladas as características físicas dela. A vítima era uma mulher branca, tinha por volta de 15 a 20 anos e media 1,60 de altura e pesava entre 47 quilos a 54 quilos e tinha olhos e cabelos castanhos. Além disso, ela tinha uma cicatriz na borda da sobrancelha. O médico legista destacou que ela parecia ser uma garota bem cuidada, já que estava bem alimentada, tinha o peso ideal para sua altura e para a sua idade. Também os dentes dela estavam intactos, não tinham cáries, não tinha nenhum quebrado. As unhas dela estavam cortadas e limpas, inclusive as unhas dos pés estavam pintadas de rosa. Detalhes que evidenciavam que ela era bem cuidada pela família e provavelmente vinha de uma classe média. A causa da morte foi estrangulamento, tecnicamente chamado de estrangulamento por ligadura, que foi feito com a meia calça que ela estava usando. Ela tinha perdido a vida mais ou menos 6 horas antes do corpo ser encontrado. Ela tinha sido extremamente espancada e no ombro direito dela tinha uma marca de mordida muito profunda. Pela forma que o corpo foi encontrado, já dá para perceber que ela sofreu uma violência sexual, porém não foi encontrado sêmen no corpo dela e muito menos no local em que o corpo foi encontrado. Foram encontradas várias lesões nas partes genitais dela e aquele tipo de lesão indicava que ela não tinha sido tecnicamente abusada com um órgão genital, mas sim com algum objeto contundente e com muita violência. Além disso, a meia calça e a calcinha dela foram encontradas dentro da cavidade vaginal da vítima. E ela não teria sido morta no local onde o corpo foi encontrado. Os investigadores acreditavam que o assassino ou os assassinos usaram as suas peças íntimas, colocando dentro da cavidade vaginal dela para que ela não sangrasse durante o trajeto. Como ela não tinha nenhuma identificação, os investigadores começaram checando se tinha alguma queixa de desaparecimento no condado de Walker e não encontraram nada. Então, os policiais começaram a colher depoimentos de pessoas que teriam visto a jovem em 2 lugares. O primeiro lugar foi um posto de gasolina chamado Southern Gulf e o segundo lugar foi uma parada de caminhões. O primeiro depoimento veio do gerente do posto de gasolina, que disse que por volta ali das 6h30 da noite do dia 31 de novembro, que inclusive era noite de Halloween, a garota chegou até o posto de gasolina pedindo informações sobre como chegar a um centro de correções. O gerente também disse que ela estava vestindo 2 suéteres, que um era branco e outro era amarelo. Ela estava de calça jeans azul e estava segurando um par de saltos de couro vermelho. Ela também teria dito para algumas pessoas que era de Rockport, que fica em Aransas Pass, no Texas.
O gerente do posto descreveu ela como sendo uma jovem de 15 a 20 anos, de cabelos curtos castanhos e olhos também castanhos. Depois de receber as informações sobre a localização, ela teria saído do posto só. O segundo depoimento veio de uma garçonete que trabalhava na parada de caminhões e ela disse que a garota chegou dizendo que era de Rockport e que tinha 19 anos. Porém, diferente do que ela disse para o gerente e para a garçonete, ela falou que um amigo estaria esperando ela perto ali daquele centro de detenção. A garçonete explicou onde ficava a localização e chegou até mesmo a desenhar um mapa para ajudar a garota. E ela disse que a menina parecia alguém que estava fugindo, que estava com muita pressa. A garçonete chegou até mesmo a questionar a garota se ela realmente tinha 19 anos. E ela disse que a menina parecia um pouco chateada com a pergunta e respondeu: "Quem se importa?". Depois de colher essas informações, os investigadores ficaram se perguntando quem a jovem estaria querendo encontrar na penitenciária. Vários presidiários e até mesmo funcionários do Departamento de Correções foram entrevistados, foram mostradas as fotos da vítima a eles, porém ninguém dizia conhecer ela. Os investigadores viajaram até Rockport, que foi a cidade em que a garota disse às testemunhas que vinha. Eles entraram em contato com a polícia da cidade, foram em várias escolas, viram dezenas de livros de anuário com fotos para ver se tinha alguma garota ali que se parecia com a vítima, porém eles não encontraram nada. Era como se ela nunca tivesse existido, não tinha queixa de desaparecimento, não tinha nenhuma foto naquela cidade que ela disse que vinha de alguém que se parecesse com ela, ninguém estava procurando por ela, apenas os investigadores e nada surgia. A polícia pediu para que, se alguém tivesse mais informações sobre a identidade da garota, entrasse em contato. Foi divulgado na mídia local e inclusive em jornais da cidade que ela teria dito que vinha, mas nada surgiu. Os métodos forenses da época eram limitadíssimos e, apesar do empenho e da dedicação da polícia, infelizmente, em 16 de janeiro de 1981, ela foi enterrada sem nome. Nos Estados Unidos, quando o nome de uma pessoa é desconhecido ou o corpo de uma vítima não tem identificação, são usados pseudônimos coletivos. As mulheres são chamadas de Jane Doe e os homens são chamados de John Doe. E, gente, nos Estados Unidos existem centenas de pessoas mortas, infelizmente, sem identificação, que usam esses pseudônimos. A jovem desse caso ficou conhecida como Jane Doe do condado de Walker e, apesar do caso ter sido arquivado, os investigadores envolvidos nessa investigação jamais esqueceram esse caso. Desde 1990, vários desenhos forenses com o rosto de Jane foram feitos. Esses desenhos ilustravam como ela seria quando estava viva. Todos esses desenhos foram divulgados na TV e em jornais. Isso é uma coisa que me deixa bem encabulada. Como é que uma pessoa da sua família some, desaparece e você não assiste jornais? Em 1999, ocorreu um avanço nos testes forenses. Então, o corpo de Jane foi exumado na tentativa dos investigadores encontrarem alguma pista nova. E diferente de 1980, quando o corpo foi encontrado, nessa exumação foram feitos testes de DNA que incluíram STR e mtDNA. Com esses testes, foi possível comparar as amostras de DNA da vítima com outras amostras disponíveis nos bancos de dados forenses. A única coisa que foi possível descobrir era que Jane teria entre 14 a 16 anos e meio, diferente do que pensavam no início, que seria entre 14 a 20 anos. E mesmo com essa nova tecnologia, não existia nenhuma correspondência que ligasse Jane com nenhuma outra pessoa. Sem novas pistas, o caso foi novamente arquivado. Alguns anos depois, em 2015, o caso foi oficialmente reaberto pelo gabinete do xerife do condado de Walker e o detetive responsável dessa vez se chama Thomas Bean. E, gente, sério, ele realmente estava determinado a identificar a vítima. Thomas começou comparando o DNA de várias meninas desaparecidas que os corpos não tinham sido encontrados
com o DNA de Jane, e isso ajudou a descartar a possibilidade dela ser alguma garota desaparecida que a família tinha feito queixa. As investigações continuaram até que em 2020 o gabinete do xerife contratou a Outram. A Outram foi fundada em 2018, é uma corporação americana especializada em genealogia forense, fundada especialmente para assassinatos não resolvidos, desaparecimentos e pessoas não identificadas. A Outram ganhou as manchetes por ajudar a resolver casos arquivados por meio da genealogia genética forense, um método investigativo que combina análise avançada de DNA com pesquisa genealógica tradicional. A corporação ficou muito famosa por ajudar a identificar suspeitos de assassinatos e várias vítimas sem identificação. Ou seja, a corporação não brincava no serviço. Ao se juntarem à equipe de investigação, a Outram logo descobriu por que o caso tinha sido arquivado por tanto tempo. Existia pouquíssimo material genético, ossos e pele de Jane que estavam disponíveis para análise e grande parte desse material tinha sido deteriorado pelo tempo ou outros laboratórios já tinham usado e tinha restado quase nada. Aquela escassez dificultou bastante a tecnologia atual, porém, os laboratórios da Outram já estavam acostumados com essa escassez de material, inclusive a tecnologia deles tinha sido criada exatamente para lidar com casos assim. A corporação analisou os restos mortais de Jane e só conseguiram chegar no final do enigma por causa de um pedaço do tecido cerebral que havia sido preservado no que é chamado de bloco embebido em parafina e fixado em formalina. Esse tecido, mergulhado nessas várias substâncias por um triz, não desmancharam a amostra, e foi o suficiente para formar minúsculas, tecnicamente chamadas de nanogramas, células de DNA capazes de formar um código genético. Parece simples, viu? Mas não é. Tentei simplificar ao máximo para vocês entenderem, porque eu passei horas e horas lendo artigos e tentando traduzir nomes científicos. Esse lindo código genético se chama sequenciamento de genoma forense e é através dele que casos impossíveis são selecionados. Depois de chegarem a um sequenciamento, eles reconstruíram o DNA de Jane e começaram a comparar com dezenas de bancos de dados forense dentro do país. Foi um processo longo que deu resultado em março de 2021 e após 41 anos sem resposta, eles finalmente chegaram a 6 pessoas que batiam com o DNA da vítima. E essas 6 pessoas poderiam ser tios, pais, irmãos ou qualquer um da família de Jane. Após passar essas informações para os investigadores, os policiais começaram a procurar essas pessoas em bancos de dados online e plataformas de rede, até que algumas pessoas confirmaram que existia uma jovem da família delas que há muito tempo não tinham notícias. Essas pessoas eram as irmãs de Jane, que agora oficialmente se chamava Sherry Ann Jarvis, de 14 anos. Sherry morava em Minnesota, os pais dela já haviam morrido quando ela foi identificada e ela tinha algumas irmãs que as fontes não deixavam claro de quantas sejam. As irmãs de Sherry disseram que ela era uma menina doce, que amava crianças, animais e especialmente cavalos. Os amigos dela chamavam ela de Toti e disseram que ela era uma garota legal, normal, que levava uma vida como outra criança qualquer. Até que aos 13 anos ela teve a custódia retirada dos pais por faltar muitos dias de aula. As fontes não deixam tão claro por qual motivo ela começou a faltar tanto na escola. Após passar quase um ano no abrigo, depois de completar 14 anos, em 1980, ela fugiu porque não queria continuar no abrigo. Seu último contato com a família foi uma carta escrita à mão que ela enviou para sua mãe da cidade de Denver, em agosto de 1980. Na carta, ela dizia que estava muito chateada em ter sido mandada para o abrigo e que sua família só voltaria a ter notícias dela quando ela completasse 18 ou 21 anos. E esse teria sido o último contato dela com a família. E aqui eu fico encabulada mais uma vez. Tá, a sua filha escreve uma carta dizendo que vai fugir, que vai ficar vários anos sem mandar notícias e pra você tudo bem. Oi? Você não assiste noticiários, você não lê jornais? Sei não, viu?
Ou esse caso não foi tão divulgado como a polícia e os investigadores disse que foi, o que eu acho bem improvável, ou a família dela não conhecia o próprio rosto da irmã e da filha. Ou pior, tem coisas obscuras que podem envolver a própria família. Em declaração, os seus familiares disseram que não prestaram queixa do desaparecimento porque Sherry, de 14 anos, tinha ido embora por conta própria. Novamente, ela tinha apenas 14 anos. Mas que eles nunca perderam a esperança dela voltar para casa e que o pai dela manteve o mesmo número de telefone por 38 anos com esperança de um dia ela ligar. Após a descoberta da identidade de Sherry, novas dúvidas ainda mais fortes começaram a surgir. Por exemplo, há quanto tempo ela estava no Texas, por que e quem ela estava tentando encontrar na penitenciária e o mais importante, quem a matou e por quê. O xerife responsável disse: "Agora vamos descobrir quem fez isso com Sherry. Isso vai ser uma das coisas que estou ansioso para terminar a minha carreira." E como vocês puderam notar, esse é um caso que continua aberto, já que o assassino não foi identificado e que tomou uma amplitude aí, um conhecimento bem atual, já que a vítima foi identificada em 2021. Com o avanço forense desde 1980, o xerife e a sua equipe nessa nova investigação já chegaram aí a alguns suspeitos, porém eles não divulgaram, mas eles acreditam que logo chegarão ao assassino. Enquanto isso não acontece, separei algumas teorias sobre o possível assassino. Um jornalista chamado Michael Rogers levantou a teoria de que o assassino e agressor de Sherry não seria um homem, mas sim uma mulher, já que não foi encontrado sêmen na vítima ou no local do crime. Ele baseia a teoria no fato de que foram usados objetos para o estupro e não um órgão sexual, e que agressores do sexo masculino costumam morder áreas sensíveis do corpo das suas vítimas, diferente do que aconteceu com Sherry, que tinha uma mordida no ombro. Mas essa teoria não foi levada adiante pelos investigadores por vários fatores, incluindo o fato que também não foi encontrado DNA feminino na cena do crime. Outra teoria é que Sherry teria sido assassinada pelo mesmo serial killer que tirou a vida de Deborah Louise Jackson, mais conhecida como Orange Socks ou Meias Laranjas. Ela foi morta praticamente um ano antes de Sherry. O corpo de Deborah foi encontrado em Georgetown, Texas. Ela estava vestindo apenas meias laranjas quando seu corpo foi encontrado. Deborah também ficou sem identificação por 40 anos. O responsável pela sua morte foi o serial killer Henry Lee Lucas, que confessou o assassinato dela e de mais 600 pessoas. No entanto, a marca de mordida encontrada no ombro de Sherry não era compatível com os dentes de Henry Lee, descartando ele do caso. Agora vem a minha teoria. Quando eu estava pesquisando esse caso, eu vi que tinha algumas conexões com o serial killer, que inclusive eu já trouxe vídeo dele aqui, vou deixar aqui no card, tá? Para vocês assistirem e depois me dizer se faz algum sentido ou se eu estou ficando louca. Primeiro, vamos ao serial killer. Robert Ben Rhodes ficou conhecido como o assassino da parada de caminhões e atuou entre 1975 e 1990. Foi condenado por 3 assassinatos, mas é suspeito de mais de 30 casos. Ele atraía as suas vítimas por meio de caronas, depois sequestrava, torturava, abusava e tirava as vidas delas e descartava os corpos em rodovias, inclusive no Texas, que foi onde os corpos das vítimas que ele foi condenado foram encontrados. E a maioria das identidades das vítimas levavam anos para serem identificadas, porque ele também deixava elas sem nenhuma identificação. Detalhe, ele tinha uma câmara de tortura dentro do seu caminhão, com vários objetos sexuais de tortura. Sacaram as conexões? Agora vamos fazer algumas comparações. Sherry foi vista pedindo informações em postos de gasolina e em paradas de caminhões, local onde Robert também passava porque ele era um caminhoneiro. Sem contar que os próprios investigadores acreditavam e acreditam que o assassino era caminhoneiro. Ela estava no Texas quando sumiu e também onde seu corpo foi encontrado, Texas, local onde Robert mais atuou. Sherry foi espancada praticamente toda, depois foi estuprada e teve o seu corpo abandonado sem nenhuma identificação em uma rodovia no Texas. O modus operandi idêntico ao de Robert, ou seria apenas uma mera coincidência? Eu acredito que ele seja um suspeito muito forte e até mesmo que a polícia saiba disso
E como o caso ainda não foi encerrado, acredito que vem muitas surpresas por aí. Se isso acontecer, trarei atualizações para vocês. E esse foi o caso de hoje. Vão lá assistir o caso de Robert, que vai ficar aqui nesse cantinho linkado. Assistam até o final e depois voltem nesse vídeo aqui e digam se faz ou não sentido ou se eu estou ficando apenas louca. Eu espero que não. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, por favor, deixem o like. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você acha que gosta desse mundo dos casos criminais. Me sigam nas minhas redes que vão estar passando por aqui, que eu sempre apareço por lá. E é isso, se cuidem, não falem com estranhos e até o próximo vídeo. Tchau!